Todo mundo sabe que eu gosto do assunto casamento. Aqui eu tenho esse livro, Casamento Extravagante, que é um livro assim, que trabalha muito na parte do carinho, da conquista diária do casamento. Mas hoje eu quero falar sobre a troca constante que consiste o casamento e o relacionamento em si. E o que me faz falar sobre isso é porque eu tenho preocupado muito com o número tão alto de feminicídio. Eu não sei se você costuma acompanhar o jornal da sua cidade, mas eu acompanho o jornal da minha e eu vejo esse tipo de notícia, às vezes 2 vezes por semana, às vezes até mais, e eu acho muito alta a média de feminicídio aqui na região que eu moro. E eu acho que isso se repete no mundo todo. Isso é bem chocante. São barbaridades que nós vemos acontecer com as mulheres ou contra as mulheres e assusta a gente porque acontece no meio do relacionamento, do casamento, da vida diária. Eu gosto de sugerir sempre que nós deveríamos trabalhar esse assunto não só com as mulheres e homens casados, mas com as meninas, com os adolescentes, com os jovens, com os rapazes também, os meninos. Por quê? Porque nós precisamos influenciar positivamente essas moças, esses rapazes em suas escolhas, para que eles não venham se casar errado e também para que elas não sejam mulheres provocadoras de contendas e eles também não sejam maridos embrutecidos. Desde cedo nós precisamos trabalhar com os nossos filhos e também com as crianças da escola, da igreja, de todos os lugares. Casamento pode ser muito bom para as emoções de ambos, marido e mulher, mas também pode ser um transtorno para ambos. E eu quero lembrar também que você pode participar dessa conversa, dando o seu like, fazendo seu comentário, porque esse retorno para mim é muito importante, para que nós possamos continuar trabalhando nos assuntos que são sugeridos. Bom, eu não sei como é seu casamento, mas quem sabe, hoje, com essa conversa minha com você, Deus pode trazer uma luz e você pode descobrir que o seu casamento pode ser melhor. Bom, o livro de Provérbios tem alguns versículos bem pesados e que demonstram que os casamentos já não eram tão bons, mesmo nos tempos quando a mulher não tinha autonomia. Porque muita gente pensa que porque hoje a mulher está muito liberada e por isso ela tem problemas no casamento, mas não. Lá no livro de Provérbios da Bíblia, nos históricos da Bíblia e também em outros livros, nós vemos que os casamentos já não eram tão perfeitos naquele tempo. Mas também nos livros de Provérbios tem o lado positivo, mostra também alguns modelos muito bons. E por causa disso, vendo que tem modelos bons, modelos ruins, nós vemos que hoje esses desastres que tem nos casamentos já existiam também anteriormente. E não é culpa da liberação feminina, porque se fosse assim, nós não teríamos os exemplos também negativos naquele tempo, no tempo passado, ou nos tempos bíblicos, ou nas histórias passadas das famílias. As violências físicas, elas acontecem, mas elas não são as primeiras a acontecer. Elas começam com agressões verbais e as nossas meninas e os nossos rapazes precisam ter consciência disso. Por exemplo, a menina,
A menina precisa saber se o namorado é grosseiro, ele não vai melhorar depois que ele se casar, pelo contrário, ele vai piorar. E o rapaz também deve observar se a menina não é feminina antes, ela também não vai ser graciosa nem feminina depois. Ela vai ficar pior. Não estou sendo muito otimista, né, gente? No casamento, o marido deve cuidar da esposa e a esposa deve cuidar do marido. Esse cuidado, estou falando, casamento é troca. Então, esse cuidado é uma via de mão dupla. E um deve ser bálsamo para o outro, o aliviador de tensões. Ontem eu vi uma frasezinha no Instagram dizendo que é mais fácil cuidar de 3 filhos do que manter um casamento harmônico. Eu não sei se essa frase é verdadeira, mas nós precisamos ser aliviadores de tensões um para o outro e não o gerador de tensões. E se os nossos meninos e as nossas meninas souberem disso, será mais fácil no futuro, pois ambos vivem tensões no trabalho, na família e até consigo mesmo. Tem dia que a gente já levanta um pouco tenso e o parceiro ou a parceira, né, no caso, se for o marido, precisa entender isso e precisa ajudar um ao outro nesse dia, que é aquele dia mau que a gente chama. Bom, sobre submissão, no meio evangélico principalmente, hoje se fala nisso em todos os meios, mas sempre se falou muito nisso no meio evangélico. A esposa, e muitas mulheres hoje no meio evangélico são pastoras, e ela precisa estar entendendo bem sobre a submissão, porque submissão é um ensinamento da palavra de Deus. Mas a submissão da esposa é um espelho na Bíblia. Lá em Efésios 5, de 25 a 33, tem a recomendação especial para os maridos amar, cuidar da esposa, assim como Cristo faz com a igreja para apresentá-la sem mancha, gloriosa, santa, inculpável. E ele termina o texto recomendando que a mulher deve respeitar o marido. Nem todos os maridos se dão ao respeito, mas mesmo assim, essa recomendação deve ser observada. O casamento que anda dentro desse padrão é casamento bom, digno de ser observado, digno de ser copiado, e é o casamento que espelha o que a Bíblia quer ensinar, Cristo sendo o esposo ou o noivo da igreja. Então, o casamento, essa submissão que é ensinada lá, é para ser esse espelho, de forma que a pessoa olhe um casamento e entenda como é a relação de Cristo e a igreja. Então, é mais profundo do que é ensinado. Por isso, nós precisamos de meditar na palavra de Deus de uma forma mais detalhista, mais dedicada. Eu quero falar também sobre os sonhos, porque a gente que é mulher, por exemplo, sonha muito. As mulheres têm homens muito sonhadores também, mas as mulheres sonham muito. E quando os sonhos são frustrados, gera uma tensão nova dentro de nós. E quando a pessoa que está do nosso lado compreende isso, é muito bom, então é muito positivo. Mas isso não é assim tão simples e nem tão fácil de acontecer. Porque nem sempre o marido tem essa compreensão. Os homens são mais lógicos, mais práticos, e às vezes eles não estão nem lembrando dessa parte tão sensível que a mulher tem. E eles às vezes são muito voltados para si mesmo, de um modo geral. Por isso é necessário que o casal aprenda a misturar os sonhos, para não ficar sonhos isolados. Porque se o casal aprender a fazer isso,
as frustrações são menores, são mais raras. Um dos meus filhos, quando se casou, teve alguma dificuldade para se ajustar. E um dia ele chegou para mim e disse: mãe, você escreve tanto sobre casamento, por que você não escreve um manual da mulher para que o marido acerte mais no relacionamento? Pois as mulheres deveriam vir com manual. Ele estava tendo algumas dificuldades, como você pode ver. A gente riu um pouco, eu pensei e respondi: olha, não tem jeito. Cada mulher é única. E se você tiver essa compreensão, será mais fácil chegar no ponto que você precisa chegar. A sua mulher é única, lembra disso. Isso faz muitos anos, mas logo ele aprendeu como lidar com as diferenças entre eles, como lidar com ela, e hoje eu acho que ele já tem uns 25 anos de casados ou mais, e é um casamento ótimo, porque ele aprendeu que a mulher dele é única, não existe manual de mulher, as mulheres não são geradas é como se fosse uma fábrica de mulheres, cada uma é uma, e cada casal precisa ter consciência disso, e cada marido precisa conhecer a sua esposa do jeito que ela é. E eu acho que conversar sobre isso com os meninos também é muito, muito importante, como se relacionar com uma mulher, como descobrir os gostos daquela mulher, o jeito dela, mostrando para ele que relacionamento não é apenas algo físico, mas é algo também emocional. Mostrar que a mulher precisa ser cuidada, precisa ser amada, assim como o homem também, porque relacionamento é troca constante. Mulher precisa se sentir amada. Se ela se sentir amada, ela se torna boa esposa. Esse já é uma dica que eu estou dando aqui para os homens. Bom, por outro lado, a mulher também precisa ser amável. Ela deve ter palavras firmes, porém doces e de atitudes confiáveis, porque a instabilidade emocional prejudica muito o casamento. Essa instabilidade, a mulher precisa aprender a controlar, porque ela é muito hormonal e é fácil ela ter essa instabilidade. Mas se ela aprender a controlar isso, vai ajudar muito no relacionamento. Eu estou sempre lidando hoje com pastoras e o ministério nem sempre é leve, pelo contrário, ele é cheio de problemas naturais e que precisam ser resolvidos, e isso exige muito do casal de pastores. E essas tensões que o ministério gera vai fazendo com que o relacionamento do casal de pastores vá se desgastando caso eles não consigam colocar limites para que eles mesmos possam seguir. O casal precisa ser muito equilibrado para que ele tenha um casamento satisfatório. Não só o casal de pastores, mas casal de empresários, de pessoas que trabalham juntos no comércio. Isso desgasta o casal, porque os dois vivem de forma muito intensa os problemas comuns do dia, sabe? E então, às vezes o homem é muito intenso e quer fazer mais do que ele pode ou do que ele na realidade deveria. E aí então já vem uma tensão extra para o convívio da família. A mesma coisa acontece com a mulher, quando ela toma esse caminho do excesso. Voltando você para o casal de pastores, né? Muitas mulheres se dedicam tanto à obra de Deus, como ela fala, e ela até pensa que existe um versículo que fala assim: cuide dos seus, que dos meus cuido eu, alguma coisa assim. Mas não existe, isso aí não é versículo, isso aí é frase inventada.
Pelo contrário, a Bíblia recomenda você cuidar bem da sua família. Paulo, quando ele escreve a Timóteo sobre orientações a respeito dos líderes, ele diz: o líder deve liderar bem a sua própria casa, a sua família, e ter filhos que o respeite e o obedeça. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Está lá em 1 Timóteo 3, versículos 4 e 5. Então, eu quero chamar a atenção de você para o seguinte: cuidado com a gangorra emocional. Então, o casal que vive numa gangorra emocional acaba sendo ignorados em seus sonhos, em seus gostos. E é comum, então, vermos casamentos dos pastores sendo desgastados pela falta de atenção diária, pelo isolamento dentro da própria casa, pela traição da confiança, do diálogo, da cumplicidade. Vocês podem ficar assustadas ou assustados quando eu falo dessa forma, pois a traição não é apenas a traição sexual, a traição da intimidade do casal. A traição sexual, se ela acontece, ela já veio acontecendo lentamente através de comportamentos como silêncio. Cada um fica silencioso no seu canto. Esse é um dos primeiros sinais. E é mais confortável, às vezes, se refugiar ali no seu silêncio absoluto, 1 dia, 2 dias, 3 dias, porque falar daquilo que é conflito dentro de si mesmo seria tocar numa ferida. E nem sempre o casal está disposto a tocar nessa ferida e resolver e colocar curativo nela. A ferida precisa de curativo. E se isso nunca for feito, se você nunca fizer isso, essa ferida vai ferir outras partes do seu corpo e provocar distúrbios físicos como dores, enfermidades inesperadas. Podem surgir como resultado de feridas pequenas que não foram sendo tratadas durante a vida. Isso eu acho que você mesmo deve entender e saber que isso realmente acontece. Outra coisa, a falta de confiança. A falta de confiança é muito grave. Até que ponto o marido confia na esposa, a esposa confia no marido? Até que ponto ela pode falar tudo para ele, como abrir seu coração, tendo certeza de que aquele marido pastor não vai repetir isso lá no púlpito, contando para todo mundo como um exemplo. Então, como conversar, explicando para ele que essa exposição é uma forma de agressão e que ele não pode fazer isso. Agressão verbal, sem oportunidade de réplica, porque se é falado lá no púlpito, ela não tem oportunidade de réplica. Não é justo. Da mesma forma, a mulher usa as reuniões pequenas com as suas irmãs na igreja e expõe os problemas do seu casamento como se fosse algo até espiritual, pedindo oração, mas na realidade ela está contando algo para todo mundo que deveria ser resolvido entre eles dois. Então, são detalhes que vão acontecendo e que vão crescendo e atrapalhando o amor entre o casal e a boa convivência. E aí, então, o terceiro ponto, eu toco no ponto do diálogo. Essa é a melhor forma de resolver problemas conjugais, mas também é uma forma muito difícil, pois o casal vai deixando
e acaba chegando num patamar assim de total bloqueio e eles já não conseguem conversar. Eu conheci no decorrer da minha vida e na juventude casais que tiveram péssimos relacionamentos e eram pastores. Alguns, no silêncio, resolveram se separar sem nunca deixar que as pessoas soubessem. Eles passaram a viver separados dentro da própria casa, dormindo em quartos separados, e as questões difíceis nunca foram resolvidas, e eles acomodaram cada um no seu mundo e ficaram pelo resto da vida separados. Isso é muito perigoso. É possível voltar para onde os sonhos pararam de existir. Não deixe que em seus aniversários você só complete anos, mas que vocês possam também completar sonhos. O homem casado não deve ter uma melhor amiga, porque a melhor amiga dele deve ser a esposa dele. Não é saudável um homem casado ter uma melhor amiga que não seja a esposa dele. Os amigos das pessoas casadas são amigos dos dois. Da mesma forma, a mulher casada também não deve ter um melhor amigo que não é o seu marido. Não está certo. Bom, mas eu quero então perguntar para você. Quando você faz aniversário, você apenas completa anos ou você analisa os sonhos que você já completou? Nós vemos às vezes na internet, tem muita coisa assim comentada a respeito de sonhos que as pessoas gostariam de realizar, tipo assim, eu vou escrever a lista dos lugares que eu gostaria de conhecer antes de eu morrer. É desse jeito mesmo que normalmente está escrito lá. Ou então eu vou escrever os livros que eu gostaria de ler ainda na minha vida e que eu ainda não consegui ler. Eu vou escrever a lista de coisas que eu gostaria de adquirir enquanto eu viver. É importante você sonhar, você ter esse tipo de programação e você escrever isso. É importante para que você possa ir realizando. Mas o que eu quero perguntar é que tipo de sonhos você tem programado para a sua vida. Se o seu casamento não se organizar, não adianta sonhar, pois todos os seus sonhos poderão se frustrar caso você não organize seu casamento. Há muitos casamentos doentes e a instabilidade conjugal vai influenciar o seu relacionamento gradativamente. E aí você vai ter um casamento ruim, se você não cuidar desses detalhes. Na história do cristianismo, nós temos homens muito importantes. Por exemplo, John Wesley. Ele é um gigante do cristianismo. Ele influenciou o mundo na época em que viveu, mas ele tinha um péssimo casamento. Dizem que a mulher dele era tão agressiva que chegava a arrastar John Wesley pelos cabelos. E ele viveu esse relacionamento turbulento. E você que é pastor, você que é pastora, pode também estar vivendo um casamento ruim. Você que é empresário, você que é um homem tão respeitado, uma mulher tão admirada, pode ser que o seu casamento não esteja bom. E o que você pode fazer diante de questões assim? Primeira coisa que eu quero sugerir é que vocês conversem. Converse com o seu esposo. E de uma forma bem delicada, bem sábia, confesse a sua insatisfação.
É claro, com muita cautela, tudo pode ser resolvido. Alguns homens acham que podem resolver as diferenças apenas indo para a cama juntos, mas o vazio vai continuar. A insatisfação emocional da mulher interfere em tudo, inclusive no relacionamento íntimo. As agressões psicológicas são sinais graves de que o casamento não é real, de que o casamento não está saudável. Então, procure descobrir como o seu casamento pode ter mais leveza e, se necessário, busque ajuda enquanto há esperança. Não se conforme com um casamento mais ou menos. Vá em busca de quem pode te ajudar. Busque Deus em todo momento, principalmente, e melhore esse relacionamento. Melhore. Lembre, o seu casamento é um espelho que vai passando para os seus filhos e para as pessoas ao seu redor a visão de Cristo e a igreja. Ficamos por aqui. Um abraço. Deus abençoe você.